Você gosta de ouvir mentiras? Para mim é uma das piores coisas que existem. É uma pessoa mentirosa, mentiras, engano, trapaça, aquilo que não é verdadeiro. Eu acho que você não gosta de mentiras. Eu acho que você também não gosta de mentir. A Bíblia diz que Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele ama a mentira. Ele é astuto, ele é dissimulado, ele é falso. A mentira não vem assim de uma forma tão escancarada. Vem dissimulada, vem escondida, vem sorrateira. Logicamente, houve um período conhecido como Idade Escura ou a Idade Média, em que Satanás frontalmente, francamente, atacava os cristãos com a perseguição. Mas sabe, ele mudou de estratégia. Hoje Satanás não usa mais a perseguição aberta, ele usa a sedução mentirosa. Mas sabe o que é bonito na Bíblia? Que Deus, em tempos de crises, sempre teve uma porta de saída. Deus é socorro bem presente nas tribulações em todas as épocas. Deus sempre teve uma saída, um escape, um lugar para os seus filhos fugirem, mesmo que fosse uma fogueira, porque ali eles eram capacitados pela fé a enfrentar a perseguição e eles fugiam para os braços poderosos de Deus que os capacitava a enfrentar aquilo. Nesses dias finais que a gente está vivendo, nós vemos muitas mentiras escondidas por detrás de aparentes verdades. Eu quero analisar alguns textos da Bíblia com você. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, o verso 1. Quando o mundo estava vivendo a sua crise pré-diluviana, corrupção, violência, imoralidade desenfreada. E Deus, para salvaguardar uma semente, para que a raça humana não fosse extinta, mandou Noé preparar uma arca para ele e a sua família. E a Bíblia diz assim: depois disso, o Senhor falou a Noé dizendo: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. No momento em que o diabo destruía tudo que era verdadeiro, Deus tinha uma pequena família, 8 pessoas, e Deus proveu livramento, Deus proveu uma saída. Um pouquinho mais para frente, aqui em Gênesis 19, o verso 14, através de um pedido e de uma oração de Abraão, Deus mandou anjos a Sodoma, porque ali havia um homem com a sua esposa, suas filhas e os noivos das suas filhas, Ló. Assim que Ló saiu, foi falar com os seus genros, diz o verso 14 do capítulo 19. Os genros queriam casar com as suas filhas e disse-lhes: levantai-vos e saí deste lugar, porque Deus irá destruir a cidade. Mas os seus genros achavam que ele estava brincando. Ló saiu com a esposa e as filhas, apenas 4 pessoas. Mas a esposa de Ló amava Sodoma. Ela não acreditou verdadeiramente que Sodoma seria destruída. E ela olhou para trás, se tornou numa estátua de sal, perdeu essa vida e a vida eterna. Assim como Deus livrara Noé, Deus livrou Ló e as suas filhas também. Indo um pouquinho mais para frente, a gente chega aqui em São Lucas 21, no verso 20, quando Jesus diz assim: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos romanos, sabei então que chegou a sua destruição, a sua desolação.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não voltem para a cidade, não entrem nela, porque esses dias serão dias de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Deus, na sua misericórdia, sabendo que no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, os romanos iriam destruir Jerusalém. Jesus deu um sinal. E então veio Séstio, um imperador romano, cercou Jerusalém e de repente ele deu em retirada. E os filhos e filhas, os seguidores de Jesus, entenderam a mensagem. Devemos sair de Jerusalém. E eles fugiram, escaparam. De repente veio o imperador Tito e toda a cidade foi dizimada, destruída e nenhum cristão pereceu. Deus livrou Noé através da arca. Deus livrou Ló através da ação dos anjos. Deus, avisando através de um sinal, livrou os cristãos da destruição da cidade de Jerusalém, que havia feito um pedido, que o sangue de Jesus caísse sobre eles, sobre os seus filhos. Que tragédia, que tristeza, que tristeza. Queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos vivendo em dias tão perigosos como os dias pré-diluvianos. Não apenas por causa da violência, não apenas por causa da imoralidade, da corrupção, mas porque as pessoas estão se acostumando e dizendo, não, o mundo não está perto de terminar, está tudo bem, nada vai acontecer. Ou como os genros de Ló, não, imagina, não vai descer fogo do céu, esse mundo não vai ser destruído. Ou Satanás não está cercando este mundo. Não se precisa se preocupar, não se precipite, nada de pânico, nada de fanatismo. Mas eu quero falar de alguns perigos para você. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. O verso 18 diz assim: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Nós vivemos hoje paixões desenfreadas. Pessoas que querem confessar Jesus, dizer que são de Jesus, mas querem viver imersas nos seus erros e pecados. O conselho de Deus é: assim como Ló fugiu de Sodoma, fuja da Sodoma atual. Assim como os cristãos fugiram de Jerusalém, fuja das coisas deste mundo. Assim como Noé foi liberto da arca, pela arca, melhor dizendo, liberto da destruição através da arca, se mantenha dentro da arca da salvação, que é a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E assim, o último texto que eu quero ler, 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 2. Isso aqui me impressiona, sabe? Os falsos ensinadores, os falsos mestres, os falsos pastores que andam por aí. A Bíblia diz assim: prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos pelas corrupções, pelos enganos, o seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Sabe qual é o dilúvio que está vindo por aí? Um dilúvio de mentiras, de enganos, de falsidades, de uma graça barata, de uma igualdade sem regeneração,
de uma aceitação sem transformação, sem regeneração. Todos são aceitáveis, sim, todos são aceitáveis e todos são transformáveis. Deixou-se de lado a profecia, deixou-se de lado o dom profético. Cita-se várias vezes escritores humanistas, filosofia barata, uma psicologia falsa, pessoas que jamais temeram e serviram a Deus, são fonte e referência de pregações. Queridos, Deus livrou Noé através da arca porque vinha um dilúvio por aí. Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra porque o fogo ia descer e desceu. Deus livrou os cristãos de Jerusalém porque ela seria destruída pelos romanos. E o apelo de Deus é: fuja, fuja da mentira, fuja do engano, fuja da falsidade, fuja de pregações humanistas, carnais, amparadas apenas em sociologia, não a sociologia verdadeira, a falsa sociologia, a falsa justiça social. A verdadeira justiça é a justiça que vem pelo sangue de Jesus. Fuja de pregações onde as pessoas esquecem o todo da palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Vivemos dias complexos e essas coisas são assim sutis, né? São aparentemente bonitas, são legais, são aceitáveis. O pregador é bacana, despojado, está tranquilo, está tudo bem, defende A, B, C. Mas onde está a verdade? Aonde está a verdade? Só a verdade salvou Noé e a sua casa. Só a verdade salvou Ló e as suas filhas. Só a verdade salvou aqueles que moravam em Jerusalém e saíram. E só a verdade nos salvará nesses dias de engano, de deturpações, de falácias, de uma graça barata, de uma aceitação sem transformação. Deus espera arrependimento, confissão, abandono do pecado e uma nova vida. Quem está em Jesus é uma nova criatura. Que Deus abençoe você. Logo viveremos o último drama na história da igreja. Não mais um dilúvio, não mais a destruição de Sodoma e Gomorra, não mais a destruição de Jerusalém, que foi um prelúdio da destruição do mundo, mas a própria destruição do mundo. E nós estaremos firmados na rocha, Jesus, nas suas doutrinas, a verdade. E um dia sairemos daqui, assim como Noé saiu daquele mundo corrupto, assim como Ló saiu de Sodoma, assim como os cristãos saíram de Jerusalém condenada, sairemos desse mundo condenado para a glória celestial. Apegue-se cada vez mais a Jesus, às verdades e à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.